Civil, Onyx Lorenzoni. O Marcelo botar na cadeira. Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Traz uma cadeira pra você. Vem cá, Marcelo. Senta aqui, senta aqui. Traz a cadeira pra cá. Fala. Aqui, aqui. Bota aqui. Por favor, ministro. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de cada um de vocês. A partir desse momento, vai ser distribuído um material que vai ajudar a todos a compreender cada uma das ações e cada uma das entregas que nós estamos fazendo. Só vou pedir para que a assessoria faça a distribuição. Acho que o material está ali, né? Está com o Daniel ali. Scott, ali, ó. Daniel, vamos distribuir, né? Bom, nós vamos apresentar rapidamente aqui, um pouco mais detalhado do que o que nós fizemos lá na cerimônia, por conta de que são 112 entregas. Nós vamos destacar 56 para que vocês tenham conhecimento das outras 56. Também o material vai tirar toda e qualquer dúvida de todos vocês. Nós temos aqui a chefia de todos os serviços e setores que produziram, que coordenaram a produção desse material. Está representada aqui pelo secretário de Política Agrícola, é isso, né? O Fernando Camargo, que representa aqui a ministra Tereza Cristina, que só não está porque ela está viajando em poucos momentos. A cerimônia se alongou mais do que nós havíamos previsto. Então vamos... Vai projetar aqui? Vai projetar ali? Vai projetar? Queria chamar para que a projeção fosse feita. Bom, aí está dividido a 56 que nós vamos destacar e as 56 que complementam e que os senhores e as senhoras vão ter um material descritivo e, se houver alguma dúvida, nós poderemos, a partir dos próximos dias, através de qualquer uma das subchefias, poder fazer o esclarecimento em eventuais dúvidas que existam. É muito importante esse processo que o governo escolheu de se autodesafiar ao longo de cada 100 dias de governo. Nós vamos assim até o último período de governo. Os 4 anos do governo Bolsonaro serão assim. A cada 100 dias, nós prestamos conta. E como vocês podem ver, cada vez com mais densidade, cada vez com mais qualidade, porque, como eu dizia, ainda na transição e nas primeiras semanas de governo, nós estávamos ajustando a equipe e fazendo com que o time Bolsonaro, a cada momento, trabalhasse melhor e, principalmente, fizesse mais e melhores entregas. O nosso pedido de acessão à OCDE e o decreto assinado hoje de constituição de uma comissão que vem sendo coordenado pelo Dr. Marcelo, ele é um trabalho iniciado há muitos anos pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com a OCDE, que trouxe os princípios
de governança pública que os 36 países mais bem organizados e mais prósperos do mundo praticam. O Brasil vai entrar nesse seleto grupo. Esse é um trabalho de fôlego. Nós deveremos, após esse decreto, receber a primeira comissão que vai nos monitorar e nos ajudar a vencer todas aquelas etapas. São 252 itens diferentes que nós precisamos estar adequados. O Brasil já tem reconhecido 72, se não me falha a memória, já estão reconhecidos pela própria OCDE, e nós vamos agora nos desafiar para os que faltam, para permitir que o Brasil, em 2 ou 3 anos, possa ser recebido e nós tenhamos as melhores práticas de gestão. Isso não é para o governo Bolsonaro, isso é para o Brasil, porque daqui para frente, pelos próximos 50, 60, 70, 100 anos, as práticas que vão ser incorporadas pela administração pública brasileira serão as práticas da eficiência, da economia, da transparência, do compliance, do combate à corrupção e de uma relação de prestação de serviço absoluta para a sociedade brasileira. Então, sem mais delongas, vamos passar por cada um dos itens, dos eixos que nós escolhemos como os eixos prioritários para que as entregas possam ser feitas. São áreas prioritárias do governo do presidente Bolsonaro e elas vão permitir a transversalidade entre os municípios para que cada uma das entregas nestas áreas sejam feitas. Existem situações onde o Ministério sozinho consegue dar conta, mas na ampla maioria delas precisa uma transversalidade que passa por eficiência, por compreensão de que a administração pública não são ilhas ou feudos como eram em governos anteriores, e são, na verdade, uma equipe afinada que tem uma única missão: transformar esse grande país numa grande nação. Então, no eixo ambiental, foi feito o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia. É o maior programa de recuperação de bacia hídrica do mundo. São 10 mil hectares na primeira fase. O governo já liberou recursos de fundos de meio ambiente no valor de 100 milhões de reais para que o programa possa iniciar. Vocês vão ver que ao longo das próximas prestações de contas vai aparecer o São Francisco, que essa é uma questão que o ministro Canuto reitera. Nós estamos fazendo um programa de transposição e de levar água, quer água de irrigação, como água para beber, para amplas áreas do semiárido nordestino, o que é muito importante, mas nós não podemos descurar da fábrica de água, que são as cabeceiras, as nascentes e as margens dos rios. É muito importante, e dos afluentes, mesmo pequenos afluentes, pequenos arroios, às vezes olhos d'água, como são chamados em algumas regiões, eles são fundamentais para que a gente tenha volume hídrico, para poder ter valido a pena tudo que o Brasil fez ao longo dos últimos anos. É importante lembrar que quem começou a fazer a transposição do São Francisco nunca tomou nenhuma ação para prever que no futuro tivesse água lá onde está sendo feita a canalização. E isso é uma prioridade para o governo Bolsonaro. Além do Araguaia, São Francisco, o Parnaíba, que é muito importante também para a região, e o Taquari. No eixo cidadania, nós estamos já distribuímos em torno de 1,3 mil toneladas de alimentos para 86 mil famílias indígenas e quilombolas. O reconhecimento do território das comunidades quilombolas, a estação cidadania, como nós apresentamos aqui, é algo muito importante, porque ela vai permitir que milhares de pessoas tenham acolhimento, requalificação, novas oportunidades de emprego, e talvez o exemplo mais belo desse projeto está, como eu citei lá na apresentação, em Brumadinho. A ampliação do programa de proteção em crianças e adolescentes ameaçados de morte, isso são as vítimas do tráfico, fundamentalmente. São aquelas jovens, adolescentes e crianças
que ajudam as autoridades a combater o tráfico de drogas no Brasil, e um programa ampliado, liderado pela ministra Damares. A entrega de veículos adaptados, a ampliação dos canais de alerta para notificação de população em situação de risco, a operação acolhida, que, de novo, vale relembrar, é a maior operação e a mais reconhecida internacionalmente pela sua característica de respeito ao ser humano, solidariedade e oportunidades. O Brasil, para cada venezuelano que atravessa a fronteira, oferece a possibilidade dele estar identificado, tratado do ponto de vista médico e sanitário, e ele recebe uma carteira de trabalho para atuar em qualquer lugar do Brasil, se for da decisão da pessoa. É uma escolha das pessoas. Outros querem apenas passar pelo Brasil, então eles têm uma outra condição. Mas já temos no Brasil, como apresentamos lá, mais de 10 mil venezuelanos acolhidos nas cidades brasileiras. O programa Força nos Esportes, que é um programa que estimula principalmente aí a retirada de jovens e crianças do risco das áreas mais vulneráveis, principalmente onde atua o tráfico de drogas no Brasil, comandados pelo ministro Osmar Terra. No eixo Defesa Nacional, nós temos a consolidação do setor espacial brasileiro, que é o trabalho desenvolvido pelo ministro Marcos Pontes e a sua equipe, onde ele atende a questão, principalmente, da conectividade. Já são as milhares as escolas, delegacias de polícia, postos médicos, que estão hoje via satélite, graças a um esforço feito pelo governo, através do MCTIC, com a ajuda de outros órgãos, como, por exemplo, a AGU e outros, que permite esse portal de acesso a tudo que se pode fazer através da internet em áreas mais remotas e de mais difícil acesso do território brasileiro. O Celuarte, que é algo muito importante, porque quebra uma dificuldade que se vivencia no Brasil nos últimos 30 anos. Está aqui o doutor Fernando, que vai poder explicar depois com detalhes para cada um de vocês. O Celuarte, ele, na verdade, ele complementa um movimento que se iniciou no final dos anos 90 no Brasil e nos anos 2000, através da municipalização da inspeção de alimentos, e era um contrassenso. Eu me lembro que há poucos dias o presidente apresentou um vídeo, falamos lá, relembramos aqui, de um cidadão que queria vender o seu queijo e umas linguiças, que tinha um carimbo de inspeção estadual, inclusive, mas era de outro estado. E aí ele foi preso, detido, os produtos recolhidos, e ele dizia: eu não quero roubar, eu não quero atacar ninguém, eu só quero o direito de trabalhar. Isso sensibilizou a todos, e um pouco da regulamentação da lei do Celuarte, que é do deputado Evair de Mello, nesse decreto que o presidente assinou há pouco, foi mobilizado a partir da apresentação daquele vídeo que o presidente selecionou, escolheu e apresentou a todos nós. Lembrar da isenção de vistos para a Austrália, Estados Unidos, Canadá e Japão, o aumento de mais de 4,4 bilhões para o PRONAF, que trata da agricultura familiar, no maior volume de recursos da história brasileira, no Plano Safra desse ano, que nós já apresentamos, a aquisição de seguro por produtores rurais, aonde o Plano Safra, pela primeira vez, ele vai ajudar aqui, ou complementar para que o produtor possa ter o seguro, que essa é a forma de garantir que um acidente, uma intempérie, não retire completamente da vida produtiva e jogue na miséria as famílias rurais. Isso vai atingir aproximadamente 6,5 bilhões de reais. O cadastro positivo, aprovado pelo Congresso Nacional e já implementado pela economia, que é tendente a reduzir o custo do dinheiro, diminui os juros no Brasil. A redução do prazo de registro de marcas e patentes no exterior, também é uma agilização. A classificação das atividades de baixo risco
para favorecer o ambiente de negócio, é um derivativo da MP da Liberdade Econômica, alíquota zero para o imposto de renda para os exportadores de serviços, a conclusão do acordo de livre comércio, a abertura do capital estrangeiro para as companhias aéreas, que vai permitir que as companhias de baixo custo venham para o Brasil, reduzindo o custo das passagens aéreas no país, a simplificação da autorização do funcionamento de empresas estrangeiras no Brasil, a unificação da autenticação do cidadão para acesso a serviços públicos. Antes tinham que fazer 6, 7 logins, hoje faz apenas um, para poder acessar qualquer serviço público. A transformação digital de mais de 300 serviços, a criação do projeto E-Sindical, isso é do Ministério da Justiça e da Segurança. Vocês lembram o volume de escândalos que havia com a carta sindical, agora ela é completamente impessoal, feita pela internet, dando total autonomia e principalmente independência às pessoas e uma capacidade de controle e fiscalização como nunca existiu. O que era nebuloso, hoje é claro como a luz do dia e transparente. Lançamento da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, trabalho exaustivo apresentado pela equipe do ministro Canuto. No eixo educação, a recuperação de museus, bibliotecas e imóveis tombados. O governo quer trazer, sob sua responsabilidade, a recuperação de museus. Pelo que havia anteriormente, muitos deles estavam sob comando de universidades, como aconteceu no Museu Nacional, que o descuido levou, e a falta de prudência, a falta de gestão, levou àquela tragédia de nós perdermos relíquias imensuráveis da história brasileira. Nós queremos exatamente ir na contramão disso. O Futurice, que foi lançado ontem, que é o fortalecimento das universidades federais e dos institutos federais de todo o Brasil. Isso significará ampliação de recursos, uma melhor gestão dos recursos humanos e materiais disponíveis no orçamento. Vai permitir que, assim como os principais países do mundo, o Brasil possa ter fundos de natureza privada, que vai permitir a que um aluno que deva a sua prosperidade à formação da universidade e queira ajudar a universidade onde ele foi formado, ele vai poder contribuir de maneira clara e nós vamos poder, inclusive, estreitar, achamos o caminho, achou o ministro Abraão, o caminho de conexão entre a academia e o mundo industrial, dos negócios, ou seja, a economia e a academia vão, a partir deste projeto, poder selar uma parceria que vai dar grandes frutos ao Brasil e vai criar uma nova riqueza brasileira. E eu vou lembrar aqui o que eu assisti no Ministério da Ciência, Educação, Tecnologia do Japão. Eles mudaram o currículo do ensino médio, do ensino básico e ensino médio japonês, guardadas lá as suas peculiaridades, para que os japoneses pudessem ser mais criativos. Eles têm uma tradição educacional que os faz técnicos muito específicos, de alta qualidade. Essa é a razão do sucesso tecnológico do Japão. Eles acham, por exemplo, que na robótica, no que eles podiam ir, eles já foram, estão no topo do mundo. Eles precisam de inteligência artificial, professor Fernando. E aí eles precisam de criatividade. Então, no país chamado Brasil, onde o que mais tem é criatividade, nós podemos fazer esse casamento entre a academia e a economia do ponto de vista de que da agricultura à medicina, da geração da indústria de transformação, ou qualquer que ela seja, da metalmecânica, TI, nós fazermos esse casamento, isso será fundamental para o futuro do nosso país. O compromisso reafirmado pela educação básica, e é por isso que o Futurice vai libertar as universidades do orçamento público, para permitir que o orçamento público seja direcionado a quem realmente transforma a vida de uma família, que é a educação básica de altíssima qualidade. Um dia vamos ter médias de 6, 6,5%, quem sabe 7%
7 pontos percentuais em 10 para as provas do PISA das nossas crianças, e não conviver hoje com números que oscilam de 3,5 a 4,3. E, aliás, esse é o número médio de ingresso do Enem nas universidades brasileiras. Isso é uma tragédia, porque quem não é capaz de absorver e reter 50% do conhecimento dado é um cidadão ou uma cidadã que vai ter muitas dificuldades no mundo este novo, que a cada ano a gente vê que muda com uma rapidez quase preocupante para todos nós, mas com uma coisa muito importante. Se a gente lembrar que a maior parte dos grandes ofícios que vão receber a maior parte das populações mundiais não estão nem criados ainda pela evolução tecnológica, a gente nem sabe como eles vão ser, mas nós precisamos capacitar a maior riqueza de um país. A melhor coisa que um governo pode fazer não é fazer ponte, nem viaduto, nem construir escola, nem hospital. A melhor coisa que um país pode fazer é construir pessoas. E quem tem alguma dúvida do quanto isso é importante, dá uma olhada na história da Coreia, dá uma olhada na história de Singapura, dá uma olhada na história de Taiwan, como fez o presidente Bolsonaro, com humildade, foi lá para aprender, e muito do que nós aprendemos lá estamos colocando em prática hoje. Na busca do equilíbrio fiscal, há uma devolução de recursos pelos bancos públicos para o Tesouro Nacional, que foi indevidamente enviado para lá em outros governos, a inclusão dos motoristas de aplicativos no RGPS, uma coisa muito importante que começa a libertar o setor de gás, foi a venda da TAG. No eixo infraestrutura, o Norte conectado, são 1.753 pontos via satélite, o Nordeste que segue os mesmos passos, o Programa Estratégico do Setor de Aviação Civil, a conclusão da primeira fase da segunda etapa da adutora do Pajeú, o Programa Retrem. O Brasil, até esse programa, quando os trens ficavam velhos, ou os vagões, eles normalmente eram jogados fora. Agora tem um programa brasileiro para recuperação tanto da locomotiva quanto dos vagões, com tecnologia brasileira e com recursos para empresas brasileiras, o que vem para ajudar o Brasil a fazer esse tipo de trabalho. O programa estratégico que vocês têm acompanhado para portos e o setor aquaviário, o programa para os transportes terrestres, que tem mostrado aí um volume de concessões, e nós vamos conceder ainda mais nesse semestre e muito no ano que vem. A contratação de energia elétrica, transformando o Brasil está a caminho para ser o país que tem o maior volume de energia renovável do planeta Terra. Por isso que a gente diz sempre que europeus e outros quisquetais têm que vir aprender com a gente, né, e não vir dar lição para a gente. Debêntures incentivadas para projetos na área de petróleo, gás e biocombustíveis, que vai permitir uma grande alavancagem de investimento nesses setores para este ano ainda e principalmente para o ano que vem. O contrato de cessão onerosa, que vai ser feito no final do ano, já falamos, esperamos mais de 100 bilhões que serão arrecadados, recursos que vão para a Petrobras, recursos que vão na ordem, são 34 bilhões, se não me falha a memória, são 21 bilhões que vão para estados e municípios, melhorar a vida das unidades federativas, e o resto virá para o governo federal, para que a gente possa reduzir a dívida interna brasileira. Isso é uma coisa muito marcante aí na nossa história. O Plano Nacional da Internet das Coisas, o que é? É que tudo isso que tem de inteligência artificial vai também para as máquinas, quer nas indústrias, postos de gasolina, padaria, e para dentro da casa da gente. Nós vamos poder quando tiver 5G aqui no Brasil, e espero que logo, logo a gente tenha, nós vamos fazer coisas que a gente não consegue nem imaginar hoje, com a nossa refrigerador, com a televisão, com o som de casa, com o ar-condicionado. Ou seja, poucos países do mundo estão se preparando com legislação adequada, como o Brasil, para a internet das coisas. O Brasil está, até porque é um dos países mais conectados do mundo, ele está se preparando muito fortemente para dar esse salto de qualidade. Os programas habitacionais, que continuam com a ação do Minha Casa Minha Vida e com a ação forte da Caixa Federal, estão continuando a serem implementados com muita força.
No eixo saúde, estamos caminhando para o final, a prevenção ao uso de drogas, o saúde na hora, que foi a ampliação das unidades de saúde, em média, das 18 horas até as 22 horas de atendimento, para permitir que o pai ou mãe que trabalhe possa levar seus filhos ou seus familiares de mais idade. No eixo segurança pública, os centros integrados de inteligência, tem um em Curitiba e o outro foi inaugurado em Brasília. É um programa novo, baseado muito na experiência internacional que o ministro Moro está implementando. Há um conjunto de atos normativos, que é o decreto que consolida todos os decretos que tratam sobre pessoas idosas, o outro decreto da sessão ao CDE, eu já falei, a revogação de 324 decretos, a revogação de 583 leis e decretos-leis que eram absolutamente inócuos, mas que continuavam aí atravancando a vida de quem trabalha e quem produz no Brasil, na linha de tirar o governo do cangote das pessoas, o decreto que altera o Conselho de Cinema, o reforço nos critérios de ocupação de cargos em comissão. Lembrar que o governo, ainda nos primeiros 100 dias, foi o primeiro governo que tem um decreto que passa pela condição técnica para cargo público, qualquer que seja ele, afere a condição técnica, condição ética, condição moral e aplica a lei de ficha limpa. Medida provisória que permite que a Defensoria Pública continue a sua atuação, ainda com pessoal de apoio requisitado, porque havia o risco de haver um esvaziamento da Defensoria, o que nós não queríamos, e ganhamos o prazo para poder equilibrar o país fiscalmente e poder abrir concurso. A lei específica do queijo, como já foi comentado, e, por fim, as especificidades, né, inerentes ao espectro autista nos censos demográficos. Então, com isso, estão aí as 56 que nós consideramos as mais impactantes, junto com as 56 que vocês têm a relação, e toda a equipe fica à disposição para tirar alguma dúvida que vocês têm. Abriremos, então, para 10 perguntas. Cada jornalista inscrito poderá fazer apenas uma pergunta, conforme foi combinado. Rudá, SBT. Eu só vou, antes da pergunta, pedir licença. Eu gostaria que a doutora Marta Seiler e que a equipe providenciasse uma cadeira. Ela viesse aqui até à frente. A doutora Marta é a nova coordenadora do PPI. E, como eu disse na fala, o caminho para que nós possamos, além do equilíbrio fiscal, para fazer com que o governo pare de pesar no ombro de cada brasileiro e cada brasileira, a gente possa um dia trabalhar na redução dos tributos, e possamos já começar a discutir isso na reforma tributária, que vamos discutir no segundo semestre. A geração de novos empregos no Brasil, ela vai ser pelo caminho que as grandes nações encontraram para gerar empregos de qualidade, é através das parcerias público-privadas, das privatizações, das concessões. Ou seja, vamos deixar o Estado brasileiro bem fitness, né? Bem slim, bem magrinho, fazendo só aquilo que importa, que é segurança de qualidade, ter saúde de qualidade, ter educação que possa transformar. O resto, a sociedade faz muito melhor do que a gente. Os governos são muito maus gestores, e todos os países do mundo que conseguiram fazer uma mudança, mudar a curva, se valeram exatamente da atração de grandes investimentos. Eu me lembro, em 2001, eu na pequena Irlanda, a Irlanda, durante a década de 60, o melhor lugar para um jovem como vocês que estão aqui na frente estar era no porto ou no aeroporto, mas era ir embora de lá, porque não tinha a menor chance de ser qualquer coisa na Irlanda. Eles viraram o jogo no final dos anos 90, e eu me lembro que eles montaram uma agência de desenvolvimento em cada embaixada irlandesa ao longo do mundo. Resultado disso, hoje, dentre outras coisas, a Irlanda é um outro país de ponta tecnológico, e tem aí mais de 20% do software europeu irlandês, por conta exatamente dessa virada que eles fizeram, atraindo grandes empresas e grandes investimentos, aproveitaram uma janela de oportunidade
que, quando se consolidou o mercado comum europeu, eles eram a única plataforma que falava inglês para permitir esse acesso universal ali na Europa e que tinha espaço para receber novos investimentos. Então, o Brasil, eu digo sempre que da fronteira do Rio Grande até o Ushuaia, pode procurar à vontade. Depois que passar a nova Previdência no Senado, o Brasil vai ver um outro momento e tudo que nós vamos nos empenhar é para fazer com que a doutora Marta, com a sua competência, possa pisar no acelerador da PPI e a gente possa trazer para os próximos anos, não é milhões, não, é bilhões de dólares para o nosso país e, consequentemente, milhões de empregos que são ansiosamente esperados pelos nossos irmãos em cada cantinho do Brasil. Então, bem-vindo à nossa equipe. Por favor, as perguntas. Obrigado, ministro. Aqui é o Rudá Moreira, do SBT. Sei que o senhor pediu que fosse só uma pergunta, então eu vou fazer uma pergunta com 2 pontos que o senhor pode responder de uma vez só. Sobre esse decreto que altera o Conselho de Cinema, transferindo do Ministério da Cidadania para a sua alçada aqui no Ministério da Casa Civil. Gostaria de saber o que consiste essa mudança na prática, por que ela foi tomada agora, o que significa isso para o mercado de cinema nacional, sendo que a gente vive uma fase importante, né, com grandes resultados no Festival de Cannes, agora com indicações para o Oscar. Então, eu queria saber, nesse ano que o cinema comemora, essa mudança tem que sentido? E aí, nessa linha, a Ancine, que foi especulado, até saiu reportagem, dizendo que haveria alguma modificação, então eu gostaria que o senhor esclarecesse a diferença e se a Ancine será mantida ou qual será o futuro no fomento e financiamento da produção audiovisual brasileira. Obrigado. Bom, primeiro dizer que o Conselho Nacional de Cinema volta para casa onde ele nasceu. Ele sempre viveu aqui. Ele nasceu aqui na Casa Civil. A Dilma, porque tinha uma relação com o ministro da Cultura à época, mandou para lá. Mas a origem dele, o DNA dele, a gênese dele foi aqui. Então, ele está apenas voltando para onde, no nosso entendimento, nunca devia ter saído. Por quê? Porque política de cultura e política de cinema precisa ter apoio, sim, mas precisa ter cobrança de resultado. O modelo que nós temos no Brasil, eu vou te responder com uma pergunta simples. Qual foi o último grande hit musical brasileiro nascido numa produção cinematográfica? Que tu lembra? Que vocês lembram dos últimos 10 anos. Consegue encontrar 5? Acho difícil encontrar um. O que se deve a isso? Porque no momento que o recurso é captado, como funciona hoje, e não é pouco recurso, não, está resolvida a vida de quem produziu, de quem filmou e de quem foi contratado. Todo mundo ganhou seu dinheiro. Se vai ter 10 pessoas na sala de cinema ou 100 mil, para quem captou e para quem ganhou dinheiro, é irrelevante hoje. Esse é o problema. Com raras e honrosas exceções ao longo do tempo, nós temos filmes de altíssima qualidade e que nos orgulham. O que nós queremos? Nós queremos implementar uma política onde sim vai haver o estímulo, mas sim os critérios de medição, a métrica da medição do recurso público. A gente não pode esquecer, recurso público é imposto. Quem paga é o cidadão. O recurso pode ser bem aplicado. Quer produzir o filme, sei eu, XYZ, quer ir para o mercado e captar sozinho? Ok. Agora, para levar recurso público, tem que ter retorno, tem que ter qualidade. E uma das coisas que não faz parte da métrica hoje é se tem ou não sucesso, se tem ou não espectador dentro da sala de cinema. E é isso que nós queremos trazemos para cá, em harmonia com o ministro Osmar Terra. A Ancine vai permanecer lá, mas nós aqui vamos, primeiro, garantir que a cultura brasileira seja tratada com o respeito que ela merece, com a atenção que ela merece, com os recursos que ela precisa. Agora vai ter que ter resultado. Esse negócio de ser amiguinho de quem está no poder, leva 5 milhões de reais e não tem que ter não tem compromisso com ter nenhum cliente dentro do cinema, essa não. Essa era acabou.
Não, a Ancine sai do Leblon e vem para Brasília, acabou a praia. A Ancine fica no Ministério da Cidadania, mas vem para Brasília. Sim, a sede aqui. Só para ficar claro, qual que é a mudança na Ancine, então, ela permanece na estrutura do Ministério, ela é mudança fisicamente para Brasília. Exato. Muda a chefia, muda alguma coisa a mais? É que a sede sempre foi aqui, né? Próxima pergunta, jornalista Fábio Pupo, Folha de São Paulo. Ministro, boa tarde, quase boa noite já. Dentre as várias medidas aí anunciadas pelos senhores, tem uma que ficou de fora e ganhou noticiário aí nos últimos dias, que é a do FGTS. O senhor já afirmou hoje de manhã que ela ficou para a semana que vem e que passa aí por uma definição por parte do governo de qual que vai ser o modelo a ser adotado. Mas eu queria perguntar especificamente o porquê de ela ter ficado para a semana que vem e o que o governo leva em consideração aí. Seria uma pressão do setor imobiliário? Seria um pedido do setor para o governo? Vai ser conversado ainda com o setor para ser apresentado esses números? Vai ser baixado o financiamento do FGTS para construção? Obrigado. Bom, primeiro, a especulação foi porque vazou, porque não era para vazar. Esse é um governo que primeiro trabalha, constrói os seus consensos e o seu entendimento e depois apresenta as medidas. Então, nós tivemos um vazamento, vocês competentemente descobriram e noticiaram, é isso. Né? Esse é uma medida muito importante para as famílias brasileiras. Isso vai ser muito bom que a gente está preparando para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira. O que eu quero garantir aqui é que não vai haver nenhum prejuízo às fontes de financiamento para a construção civil brasileira de casas populares. Nós estamos e queremos continuar com essa produção, as milhares de casas a cada ano, para que cada brasileiro tenha acesso a isso. Então, essa é a palavra de tranquilidade. Né? Quanto ao detalhamento do FGTS e do PIS/PASEP, será às 16 horas de quarta-feira, aqui no Palácio Planalto. Próximo. Próxima pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa noite, ministro. Sobre o FGTS ainda, o senhor disse agora vai ser anunciado, então, na quarta-feira da semana que vem, é isso? 16 horas, está certo. Além disso, o governo estaria preparando outras medidas de incentivo à economia. Já tem uma previsão de quando isso deve sair? Deve sair junto com o FGTS? Ou o governo decidiu realmente antecipar a medida do FGTS, como estava se falando? O FGTS e o PIS/PASEP, que são mais 21 bilhões, se não me falha a memória, elas vão ser anunciadas na próxima quarta-feira com todo o seu detalhamento, inclusive com uma coletiva após o anúncio, parecida com essa, com os técnicos da economia, para tirar toda e qualquer dúvida das senhoras e dos senhores. Outras medidas estão no forno, mas, lembra, esse é um governo que trabalha muito e fala pouco, na hora certa a gente fala. Próxima pergunta, jornalista Simone Iglesias, Bloomberg. Boa noite, ministro. Boa noite, secretárias e secretários. O senhor falou essa semana em Santa Catarina em investimentos de concessões e privatizações. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Da ordem de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Eu gostaria que o senhor detalhasse esse número, se possível, e falasse de projetos de lei que o governo começa a trabalhar para encaminhar para o Congresso para começar um processo efetivo de privatizações para além das concessões do PPI que já vem andando desde o começo do governo. Obrigada. Bom, a doutora Marta está fazendo um levantamento. Nós temos já previsão de um roadshow que deve andar um pouco pela Europa e um pouco pela Ásia. O doutor Santini acompanhou as bilaterais do G20 lá em Osaka, no Japão, por conta de que eu tinha que permanecer aqui em virtude das questões que envolviam a nova Previdência.
E ele presenciou várias e várias situações onde dignatários estrangeiros de países dessas regiões dizem que um bom programa, e nós temos o melhor e maior programa de concessões e privatizações do mundo, tanto pelo seu tamanho como pelo seu escopo, que hoje ele dá tranquilidade e segurança ao investidor. O que falta, na verdade, é o último dedinho para a gente ter o segundo turno do Senado aprovado, porque de nada adianta nós irmos buscar agora se nós não pudermos entregar uma palavrinha mágica chamada previsibilidade. Se o investidor, seja ele um sheik saudita, ou seja ele um grupo de investidores alemães, ou espanhóis, ou italianos, ou americanos, eles não vão vir, por mais atrativo que seja, se eles não puderem explicar para os seus investidores em quanto tempo eles vão recuperar o capital investido, qual vai ser a expectativa de lucro e o que eles vão ganhar em vir para cá. Nós já oferecemos para eles tudo. Aqui tem biodiversidade, recurso mineral, tem um bom capital humano, a gente tem um governo que é democrático, cuida do meio ambiente e respeita contratos. Só falta isso. Quando isso vier, por isso que a gente escolheu o mais difícil, fazer a nova Previdência no primeiro ano de governo do presidente Bolsonaro. Nós sabíamos que a gente ia ter muitas dificuldades, mas, de novo, com fé e humildade, a gente foi vencendo uma a uma. E a doutora Marta, que tem uma larga experiência em gestão, ela está, junto com a equipe que já havia no PPI, colocando o quê? Sangue novo, né? Nós já tivemos grandes avanços, quero aqui reconhecer a qualidade do trabalho do doutor Adalberto, que antecedeu ela lá, técnico competentíssimo do TCU, que vai ajudar o nosso governo em outras áreas, mas em todo o grupamento humano, seja ele uma redação de um jornal, seja um time de futebol, uma empresa, um governo, em algumas áreas que são vitais, é necessário, em algum momento, tu dar um sopro de renovação, novos desafios, né? Eu acho que isso faz bem em qualquer setor. E o que presidiu a decisão da gente trazer a doutora Marta foi as experiências que ela acumulou ao longo da trajetória profissional dela e, mais recentemente, a Infraero. Os avanços que ela proporcionou à Infraero foram extraordinários. E hoje a gente olha para os aeroportos brasileiros, onde as concessões aconteceram, onde a Infraero mudou o seu perfil, né? Nós esperamos que a Infraero continue no mesmo direcionamento que ela implementou, mas o trabalho dela é reconhecido por todos no Brasil. Então, nós estamos trazendo alguém que também vai trazer novos técnicos, né, que nós vamos associar. Já acertamos com o presidente do BNDES, doutor Montesano, que é um jovem também talentoso, para a gente poder fazer uma aproximação ainda mais forte, porque é por esse caminho que nós vamos trazer emprego para o Brasil. Então, nós estamos muito focados nisso, e assim que tiver pronto essa nova agenda e essa ampliação, a gente vai chamá-los para fazer a apresentação. Então, coisa de talvez um mês, pouco menos talvez, a gente já vai poder mostrar os primeiros resultados da coordenação da doutora Marta. Próxima pergunta, Mariana, Estadão. Oi, ministro, boa noite. Estou aqui. Sobre o decreto que traça novos critérios para ocupação de cargos em comissão, eu queria só tirar algumas dúvidas. Quem não se enquadrar nessas novas regras terá que ser demitido? E nas agências reguladoras, as pessoas que têm mandato, elas também poderão ser demitidas antes do fim desses mandatos? E, no caso das universidades, essas regras podem ferir a autonomia das universidades? E eu queria só quebrar um pouquinho o protocolo rapidinho para tirar uma dúvida sobre o FGTS. O ministro Guedes disse que vai ser liberado até 35% das contas ativas e inativas. Queria só saber se esse percentual será mantido. Os detalhes do FGTS, quarta-feira, 16 horas. E o doutor Humberto vai responder agora essa questão, porque a SAGE é quem conhece as questões técnicas sobre esse tema. Boa noite a todos.
Esse decreto, ele amplia os requisitos para ocupação requisitos objetivos do tipo idoneidade, capacidade técnica, currículo profissional, para outros tipos de cargo comissão fora DAS e FCPE. É apenas um ajuste para que ele se amplie e se aplique também às agências reguladoras, que têm nomes de cargos de comissão com outras nomenclaturas, fora do DAS, fora do SCPE, que são aqueles mais conhecidos. Então, é uma medida que uniformiza os critérios para toda a administração pública e está na linha de uniformizar esses critérios para que toda a administração pública e todos os cargos comissionados cumpram os mesmos requisitos objetivos. Se eu não me engano, tem ainda uma segunda pergunta que fala da possibilidade da pessoa não cumprir. Eventualmente, se a pessoa não cumprir aqueles objetivos, existe ainda um grau de discricionariedade para o ministro da pasta indicar e nomear aquela pessoa, que vai ser utilizada apenas de maneira excepcional e de maneira bastante parcimoniosa, como são os ministros, né, do time Bolsonaro. Próximo. Pessoal, vamos respeitar as ordens das perguntas, por favor. Sim. Em relação às universidades, não tem nenhuma ofensa à autonomia. Os decretos que envolvem as universidades, o decreto que saiu já faz algum tempo, ele não ofende de maneira alguma a autonomia universitária, né? O sistema SINC, que é o sistema que orienta as nomeações do Poder Executivo, ele apenas está facultado às universidades, ou seja, se um reitor quiser se valer do sistema que a Casa Civil dispõe para averiguar o passado, o currículo, ele está à disposição. Tá? Não é nenhuma ofensa, né? De novo, frise, isso inclusive foi defendido pela AGU, nas ações diretas de inconstitucionalidade, é defendido pela SAGE, não há nenhuma ofensa à autonomia universitária. O governo respeita, né, o ministro Abra fala isso variadas vezes, respeita a autonomia universitária e a SAGE, enquanto órgão jurídico, zela por esse respeito. Jornalista Gustavo Maia, O Globo. Boa noite, ministro. Ainda sobre esse decreto, e aí é direcionado ao senhor, porque é questão política, né? Eu queria saber se essa medida, ampliando tanto, pelos cálculos chega 100 mil cargos, muda alguma coisa em relação aos aliados no parlamento? E aproveitando, como é que está o status daquele banco de talentos, né, que foi anunciado desde o começo do mandato? Tem a ver também, casado com essa medida de alguma forma? A medida é de caráter geral, né? O banco de talentos continua existindo, o filtro e o critério que o governo tem usado estão lá no decreto que foi assinado em janeiro, se não me falha a memória, né? Que estabelecia as condições. O que nós estamos trabalhando e que a gente espera que lá nos 300 dias a gente consiga já anunciar, né? Mais 25 mil cargos em comissão que serão cortados. Nós já cortamos 21 mil, vamos caminhar para mais 25 mil, porque, só para que tenham uma ideia, né? Nas universidades federais e nas IFs são 60 mil. Todos aqui há de convir que é excessivo, né? 60 mil universidades federais e IFs. A gente não pode esquecer que o Partido dos Trabalhadores aparelhou convenientemente, principalmente as IFs, onde o que menos importa é a qualidade, o que mais importa é a ação política. Ou vocês acham que as ações políticas feitas na área estudantil vêm da onde mesmo? Então, a gente tem clareza sobre isso, mas com zelo, respeito e critério, nós vamos enxugar, e bem enxugados, porque em nenhum país do mundo isso existe, né? Então, o futurice do MEC apresentado ontem é justamente para poder dar condições de uma nova realidade nas IFs e nas universidades brasileiras, dando condição de busca de financiamento, dando condições de que a sociedade possa se associar, ou seja, construir uma outra realidade muito diferente da que tem hoje. E é opcional. A IF é a universidade
federal vão entrar nesse programa se quiser. Mas a liberdade e a independência pode ser o caminho da prosperidade de professores, alunos e do aumento da qualidade. Se quiser ficar no orçamento público, não tem problema nenhum, mas o orçamento público vai ser seguramente muito limitado e vai ter, né, que responder a uma série de cuidados que precisamos ter no uso do dinheiro público. O desperdício acabou. Próxima pergunta, Bernardo Gonzaga, Agência Infra. Oi, ministro. Boa noite. A minha pergunta, na verdade, se puder quebrar o protocolo para a doutora Marta, eu queria saber a respeito de Angra 3, essa obra que entrou aí na carteira do PPI essa semana, e queria saber como é que vai ser esse processo de desestatização, visto que já é uma obra que tem uma sequência de paralisações. Bom, eu vou me arvorar em responder, doutora Marta, porque nós estamos ainda herdando algumas situações que vieram de administrações anteriores. Eu posso dar 2 exemplos. Os trens urbanos e o Transurb, lá no Rio Grande do Sul, que eu conheço bem, e agora a Angra 3. Eles são apenas incluídos no programa para um eventual processo de futura parceria ou privatização. A modelagem disso terá que ser ajustada e desenhada, isso já vai ser tarefa da equipe que a doutora Marta coordena, e nós vamos ter que aguardar um pouquinho, né? Posso dar um exemplo, eu acho que é possível que na geração de energia nuclear a gente possa buscar parceiros. Agora, por exemplo, a Deutsche Bahn, que é a melhor operadora de trens do mundo, ela continua sendo pública por uma simples razão: ela não encontra um operador privado para comprá-la. Por quê? Porque se não houver o subsídio na operação, ela não é rentável economicamente. Então, eu estou usando aqui um dos melhores exemplos do mundo, talvez outro que eu possa usar são os trens de Espanha, né, que também tem a mesma característica, tem operação urbana, tem operação no território do país, né, da própria Espanha, e são operações muito complexas. E a gente tem um critério que a gente vai trazer para o PPI, que é despender energia onde o resultado apareça com rapidez, né? Porque às vezes a gente imagina, bom, vamos nos livrar do prejuízo. Sim, mas como? De que forma, né? Isso é viável? A experiência internacional nos autoriza? Ou seja, é um novo olhar, e por isso que é importante técnicos como, por exemplo, a doutora Marta, que vão trazer para todo esse programa. Complementar? Pois não, doutora Marta, perdão. Complementando, ministro, o decreto foi publicado ontem no Diário Oficial pelo presidente. Ele formaliza a inclusão de Angra 3 na carteira do PPI e cria, ao mesmo tempo, um grupo de trabalho com representantes do PPI, Minas e Energia, GSI, Ministério da Economia, para se debruçar sobre a modelagem dessa parceria. A gente sabe que tem investidores europeus, russos, temos chineses, temos coreanos interessados em avançar nos estudos dessa parceria, e o que o governo federal agora precisa fazer com esse grupo de trabalho é definir qual será a melhor modelagem para depois avançar com os estudos de viabilidade até eventualmente chegar à parceria com a Angra 3. Então, o decreto publicado ontem institui esse grupo de trabalho que começa agora a se reunir. Vamos, então, passar para a última pergunta. Jornalista Antônio Timóteo, UOL. Boa noite, ministro, aqui no fundo. Ministro, eu queria saber o que falta para a formalização da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos. O que a Casa Civil está aguardando para encaminhar essa mensagem ao Senado Federal? Bom, primeiro, precisamos da ordem do presidente. A seguir, é encaminhado para a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. E depois vai para o plenário do Senado Federal. E, na minha expectativa,
se o presidente nos der este comando, eu não tenho nenhuma dúvida que os senhores e as senhoras serão convidados a cobrir a posse do embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro, para a honra do Brasil, para melhorar as relações brasileiras com o país que deve nos servir de farol e de exemplo de uma sociedade livre e próspera. Podíamos lembrar, por exemplo, que há 200 e poucos anos atrás, o Brasil era muito mais rico que os Estados Unidos. O que é mesmo que aconteceu lá, que não aconteceu aqui? Num país que tem quase metade do seu território por 4 meses do ano coberto de neve, quando não tem neve, tem firestorms, tem furacões. Alguém conhece isso no Brasil? O que é mesmo que eles fizeram que nós não fizemos para ser o que são? Portanto, poder ter o filho do presidente brasileiro, que é um parlamentar preparado, que tem uma relação extremamente... Para que o embaixador... Qual é uma das principais funções do embaixador? A principal função do embaixador é aproximar países. E que forma melhor de aproximar ainda mais os Estados Unidos do Brasil do que o filho do presidente, amigo do presidente Trump, amigo da família, dos filhos do presidente Trump, poder fazer esse trabalho. Capacidade não lhe falta. As embaixadas são escolhas presidenciais. Não está escrito em lugar nenhum que é privativo de diplomata de carreira. Aliás, durante o período eleitoral, muitos diplomatas prestaram um desserviço ao Brasil. Se vocês andarem pela Europa, vocês vão ver o quanto o nosso país foi achincalhado. Eu respeito a posição política e ideológica das pessoas. Agora, eu não respeito servidores públicos brasileiros pagos no exterior com dinheiro de brasileiros achincalhar o seu próprio país. Eu mesmo já fiz 3 entrevistas, graças à ajuda do embaixador espanhol na Espanha, com órgãos de imprensa, para desfazer as mentiras que foram construídas na Europa em relação ao nosso país. Então, muito curioso. Eu nunca vi uma matéria de um cidadão brasileiro pago com dinheiro brasileiro que usou do seu posto no exterior para destratar o presidente, a desrespeitar a decisão democrática da população e achincalhar o seu país. Eu tenho o maior respeito, porque as pessoas que se formam no Itamaraty passam por um concurso público duríssimo, são altamente qualificadas. Agora, isso não lhes dá o direito de, por sua matiz ideológica, tentar destruir a reputação do nosso país. Isso nós não admitimos. Eu, como brasileiro, como cidadão, me nego a aceitar. Isso é uma barbaridade que fizeram no Brasil. Eu nunca vi ninguém fazer nenhuma matéria defendendo o Brasil. As matérias são o reino da Noruega, porque a Angela Merkel, porque o Macron diz não sei o que da Amazônia. Vamos brincar com a internacionalização da Amazônia, para descobrir o dia que o comando de guerra na selva vai ter que botar em prática o que eles me ensinaram há 7 anos atrás. Deputado, nós não temos como impedir uma invasão estrangeira no Brasil diante da internacionalização possível da Amazônia. Agora nós treinamos e nos preparamos para que, se eles entrarem aqui, daqui eles não saem. Ali eu vi o amor pelo Brasil que muitos e muitos servidores de embaixadas brasileiras, particularmente na Europa e Estados Unidos, deveriam professar, e não professaram. Eu acho um desrespeito ao dinheiro dos impostos, que os sustenta com regalias, com automóveis, festas com bom uísque, e o país deles achincalhado apenas porque o povo brasileiro contrariou a sua posição ideológica. Eu não vi ninguém fazer matéria sobre isso. Agora, a escolha de alguém que tem uma relação pessoal com o presidente mais poderoso do mundo, por que isso é um erro? Eu acho que não. Acho que é um gol de placa do presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza, que na próxima manifestação popular que houver no Brasil, a população, assim como pediu reforma da Previdência, assim como defendeu o ministro Sérgio Moro, vai defender sim
Eduardo é embaixador em Washington. E o presidente tem um compromisso: tornar esse grande país uma grande nação. Mesmo os que são contra nós, lá na frente, vão agradecer o trabalho que o presidente Bolsonaro faz e fará nos próximos anos. Porque o país que nós vamos ter daqui 2 ou 3 anos será um país onde haverá oportunidade para todos. E será um país que a gente pode ver no presente com segurança e olhar para o futuro, para quem é pai, para quem é mãe, sem nenhum medo de ver que tem futuro para os seus filhos. O Eduardo fará parte da construção disso, numa aliança com um país que só tem coisas boas para nos dar. Os seus exemplos, os seus princípios, os seus valores. E, por fim, a mais forte economia ocidental do planeta, que tem muitos investimentos para fazer no Brasil e gerar milhões de oportunidades, muitas vezes que serão ocupadas por quem hoje os critica. Então, nós não temos medo de combate. Nenhum de nós que está aqui tem medo de desafio. Nenhum de nós que está aqui tem medo de confronto. Esse é um governo que tem um compromisso. Primeiro com Deus, de mudar o nosso país. E depois com o povo brasileiro, com humildade e trabalho, de fazer o Brasil ser um grande país. E o Eduardo vai ajudar o Brasil, através da Embaixada de Washington, se Deus quiser, a ter uma relação ainda mais próxima com o governo americano. Porque o dia que alguém quiser invadir a Amazônia, vai saber que a gente tem parceiros que podem nos ajudar a fazer com que a maior riqueza do planeta continue sendo nossa. A Amazônia nasceu verde e amarela e vai continuar sendo. O Eduardo vai ajudar muito na construção para que a gente tenha a segurança e a tranquilidade de ter relação com um país que pode servir de farol para a gente. E não como era antes, qualquer republiqueta latino-americana ou africana levou 17,3 bilhões de dólares de impostos brasileiros. Isso não é pouca coisa. A UTI que não funcionou, o oxigênio que faltou, o medicamento de uso contínuo que não foi entregue, se deveu ao que o PT fez. Pelo viés ideológico, tomou 17,3 bilhões de dólares dos brasileiros e entregou para países que já nos devem 2,4 bilhões de dólares de impostos dos brasileiros e brasileiras. O Eduardo não vai lá para fazer isso. Se o Eduardo for para fazer isso, é para trazer o dinheiro deles para investir aqui. Porque aqui é um bom lugar para investir. Então, me perdoem, mas eu senti falta das matérias condenando aqueles que destruíram a reputação do nosso país, apenas por ter uma diferença ideológica. O Brasil merece que cada um dos seus filhos ame esse país e tente fazer ele melhor. Esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso do presidente Bolsonaro. Encerrada a coletiva, uma boa noite a todos e muito obrigado.